Boa noite, gente. Graça e paz. Paz e graça. Graça é paz. Paz é graça. Aleluia. Deus é bom, gente. Deus é bom. E nós estamos aqui para louvar o nome dEle. Ainda bem que Ele é bom. Queria convidar você para abrir sua Bíblia comigo. No primeiro livro. Livro da geração, livro do princípio. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Sua Bíblia, seu tablet, seu iPhone. O que você tiver aí, um aplicativo, um negócio aí, abre aí. Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22. Gênesis 22. Galeria. Gênesis 22. Olha para o seu lado, vê se tem alguém sem Bíblia. E compartilha aí para poder curtir. Talvez comentar depois. Olha aí do lado, não pode ficar ninguém sem acesso ao texto bíblico. Porque é o texto que é a palavra, o texto é quem manda. Então não tenho nada além do texto. Então abra sua Bíblia em Gênesis 22. Nós vamos, a partir de agora, fazer uma viagem ao passado. Não feche sua Bíblia. Gênesis 22. E estou de barba. Primeiro por causa do meu sobrenome. Mesa Barba. Na escola, bullying. No meu tempo não era bullying. No meu tempo era zoação mesmo. Aí na escola o pessoal me zoava. Me chamava de cadeira bigode. Porque mesa barba, cadeira bigode. Me ajuda aí. E aí eu deixei a barba. Deixei a barba porque nesses dias e a partir de agora, a gente vai fazer uma viagem ao passado e vai ver qual é da vibe dos patriarcas. Homens que viveram milhares de anos antes de Cristo. Nossos pais na fé, por que não dizer? Abraão, Isaque, Jacó e José. Então seria perfeito se eu tivesse 4 oportunidades. E aí Abraão, Isaque, Jacó e José. Como só tenho 3, então Gênesis 22 resolve o nosso problema para hoje. Porque Gênesis 22 tem Abraão e Isaque no mesmo pacote. Quem achou Gênesis 22? Quem está na vibe aí? Vamos fazer assim. Toda vez que eu te perguntar se você está na vibe, você me responde, tamo junto. Hashtag, tamo junto. Ok? Tá na vibe? Estou acompanhado da minha esposa. Se eu não apresentar, depois tem gente que briga comigo. Né? Cadê? Não veio não? Né? Olhou para o lado, fez de boba. Minha esposa Ana Paula. Ana Paula Mota Teixeira Mesa Barba Alves. Orleans de Bragança. Aleluia. Princesa. Meu filho, Manuzinho. Manuzinho tá aí, fica de pé. Isso aí. Ô pai, chatão, velho. É assim que ele vai falar depois. Ele fala assim, ô pai, chatão, velho. Esses dias eu preguei na PIB em Guarapari. E aí pediram para sair as crianças. Antes da mensagem, ele olhou para mim assim. Aí eu li no pensamento dele, porque eu sou o pai, então o pai sonda os pensamentos.
Ele olhou para mim assim, aí eu sondei o pensamento. Tá achando que eu sou criança, velho? Você é o que então, ele? Quase adolescente. Tá bom. Então essa é a minha família, gente. Ana Paula e Manuzinho. Você raramente, muito raramente, você vai me ver sem eles. Essa é a questão que eu faço. Essa é a minha única exigência. Só saio com a minha família. Vamos ler o texto? Diz assim, capítulo 22 de Gênesis, a partir do primeiro versículo. Quem está na vibe? Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia de caminhada, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque, o fogo está aqui, a lenha está aqui, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E aí, respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, cortar o pescoço do filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá, Jeová Jiré. Daí, dizer-se até os dias de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Amém. Não feche sua Bíblia. Não feche sua Bíblia. Abre, deixa aberta. Como eu te disse, a única coisa que eu tenho é o texto. Então fique com a sua Bíblia aberta em Gênesis 22. E eu queria te falar algumas coisas antes. Querida irmã, já orou pela mensagem, já orou pela minha vida.
Estou mais do que abençoado e me sentindo muito privilegiado, muito honrado, muito feliz, até constrangido de estar aqui, de tão bem que os irmãos me tratam. De fato, os irmãos têm me tratado tão bem, desde a primeira vez que estivemos juntos naquele retiro, e depois em outras ocasiões, e dessa vez também. Eu me sinto muito constrangido mesmo. E a única coisa que eu posso fazer é orar por essa igreja. E a minha oração é que Jesus trate vocês do jeito que vocês me tratam. Deus abençoe vocês, irmãos. Vocês são preciosos para nós. Bom, vamos lá. Abraão e Isaac. Qual era a vibe desses caras? Qual era a vibe desse pai e desse filho? Qual era a vida de intimidade, buscando experiências desses dois homens? Antes da gente ir para o texto, eu queria ressaltar com você 4 fatos interessantes da vida desses dois homens. 2 de Abraão e 2 de Isaac. Os 2 personagens dessa história que nós lemos. Na verdade, as 2 pessoas dessa história. Não gosto muito de falar que a Bíblia tem personagens, porque personagem é coisa de história fictícia. Portanto, se eu falar que Abraão e Isaac eram personagens, eu posso dar margem à mente de alguém imaginar que isso aqui não é de verdade, porque personagens pode ser uma história inventada. Mas essas 2 pessoas, esses 2 homens de carne e osso, como eu e você, esses 2 homens que viveram crises, esses 2 homens que tiveram uma vida de intimidade, buscando experiência com Deus. Nós precisamos olhar atentamente para a vida desses homens e extrair para nós algumas lições. Certamente que eles não servem de modelo para nós. O nosso modelo é Cristo. Mas muita coisa podemos aprender aqui. Primeira coisa que eu queria ressaltar sobre a vida de Abraão é que quando ele ainda era Abrão, e aos 75 anos de idade, e isso está lá em Gênesis 12, verso 4. Aos 75 anos de idade, Abrão, que não era ainda Abraão, começou a ter intimidade com Deus. Aos 75 anos de idade, o Senhor disse para ele: sai da sua terra, vai para um lugar onde eu vou te mostrar. E ele prontamente começou a ter intimidade com essa voz, intimidade com a presença do dono dessa voz. E começou então a experimentar o que é viver obedecendo a essa voz. Aos 75 anos de idade. Sabe, queridos, a idade não é empecilho para quem quer uma vibe com Deus. O que é uma vibe? Vou pedir o querido aí do Data Show, querida, que coloque a sigla: vida de intimidade, buscando experiências. Fica mais fácil, eu acho. E toda vez que eu falar vibe, você tem que entender: vida de intimidade, buscando experiências. A idade, a nossa idade, sejamos nós velhos ou novos, não nos impede de ter uma vibe com Deus. Muita gente acha que está novo demais para ter uma vibe com Deus. Ah não, estou muito novo, deixa eu curtir a vida, deixa eu experimentar as coisas, deixa eu matar minha curiosidade, deixa eu ir lá primeiro. Eu estou novo, né? Não vou morrer novo, claro que não vou morrer. Eu vou lá, experimento, mato a minha curiosidade, tiver que quebrar a cara, não tem problema, eu quebro, depois eu volto, junto os pedaços e está tranquilo. Por outro lado, outros dizem: ah, eu já
já tô velho demais. Ih, rapaz, você tá... Congresso de jovem? Ih, já fiz muito isso, rapaz. Ih, você tinha que ver como é que era na minha época. Época boa. Aquele tempo é que era bom, irmão. Aquele tempo era bom. Aquele tempo era 800, 900. Ê, tempo bom. Agora, não, esse negócio de vida, de intimidade, buscando experiência, isso é coisa dos meninos de agora. E intimidade aqui com Deus, tem para dar e vender, meu filho. Senta aí que eu te começo a contar minhas experiências. E aí a gente cai no erro de achar que a nossa idade é um empecilho para termos uma vibe com Deus. Um homem, aos 75 anos de idade, quando muitos nessa idade já estão pensando em desistir, já penduraram a chuteira, já não querem mais saber de nada, já viveram tudo que tinham para viver, esse homem começou a sua vibe com Deus. A idade não é um empecilho. Nunca é tarde para ter uma vibe com Deus. E nunca é cedo para ter uma vibe com Deus. Se você ouvir essa voz, comece a ter uma vibe com o dono dessa voz. E aí eu me lembro um homem idoso que começou uma vibe com Deus. Abraão. Quando ainda era Abrão, pai exaltado, ou grande pai. Nem era ainda o Avraham, o pai de muitos. Eu me lembro do outro lado de um jovem. Mas é claro que aos 75 anos ele começou uma vibe com Deus. Já tinha vivido tudo mesmo. Agora eu não, pastor. Eu não tenho 75 anos. Eu tenho 15. Quando eu tiver 75, eu começo a minha vibe. Aí eu me lembro de Paulo, na sua primeira viagem missionária, passando por Derbe, Listra, e aí naquela região ele encontra um jovem, um menino, filho de crente, neto de crente, um menino bom chamado Timóteo. Menino novo, mas que tinha vibe com Deus. E aí o Paulo fala: ei menino, gostei de você. Você tem vibe. Você tem uma vibe boa. Aqui, vamos aqui, ó. Tá aqui eu e meu amigo Barnabé. Tem um outro aí, menino aí, um tal de Marcos. João Marcos, esse menino é meio lerdo. Estou pensando na próxima viagem largar ele para trás. Mas você não. Timóteo, vem comigo, meu filho. Timóteo, vó, obrigado por tudo que a senhora me ensinou. Obrigado pelas EBD. Mãe, muito obrigado pelas orações. Obrigado por tudo. Agora eu vou viver a minha vibe. E ele sai junto com Paulo na segunda, na terceira e até a quarta viagem missionária de Paulo. Quando ele chega em Roma, ele escreve uma carta para esse menino e diz: meu filho, que saudade eu tenho daquela vibe que nós vivemos junto. Pega meus livros, pega minha capa, pega meus remédios aí que eu já estou meio velho, manda para cá e não se esqueça de continuar vivendo sua vibe com Deus. Aí o Paulo senta e escreve uma carta para esse menino. E lá no capítulo 4, verso 12, ele diz para esse menino: não permita que desprezem a tua mocidade. Você é pastor da igreja de Éfeso, você ainda é um menino, você nem tem essa barba bonita igual do Manu. E o pessoal aí de Éfeso, os presbíteros, estão desprezando o fato de você ser jovem. Eles acham que por você ser novo, você não tem vibe. Mas meu filho, eu te digo, você é um menino de vibe, então siga nessa vibe, se torne padrão dos fiéis, na palavra, no testemunho, nas ações, na piedade, e mantenha a sua vibe, porque o dono da igreja é com você. Idade não é empecilho para ter vibe. Segunda coisa sobre Abraão, que ainda era Abrão. Lá também em Gênesis 12,
no verso 2, ele é constituído pai de uma grande nação sem ter filhos. Como que alguém pode ser pai de um povo se ele não tem nenhum filho? Gênesis 12, 2, Deus diz para Abraão: eu vou te fazer um pai de muita gente. A sua descendência será enorme, cara. E aí eu fico imaginando o Abrão olhando para a esposa Sara, que ainda era Sarai, uma mulher estéril, que não podia ter filhos, ouvindo a voz de Deus dizendo: você vai ser pai de uma grande nação. E ele olhava para sua mulher com o útero seco, estéril, e fico imaginando o tamanho da interrogação da mente desse homem. Como que eu vou ser pai de uma grande nação se eu não tenho sequer um filho? Sabe, queridos, a infertilidade não é empecilho para quem quer viver uma vibe com Deus. A esterilidade não é empecilho para quem quer viver uma vibe com Deus. Talvez você pense assim: esse negócio de vida de intimidade, buscando experiência, isso é para esse pessoal aí de cima. Esse pessoal que toca, que canta, que ora, que prega, esse pessoal que trabalha, esse pessoal que gera frutos, esse pessoal aí que ganha gente para Jesus, esse pessoal é fértil, esse pessoal dá frutos. Que fruto eu dei? Nunca ganhei ninguém para Jesus, nunca fiz nada. Portanto, sem fertilidade, eu não posso viver uma vibe com Deus. Nada disso. Nada disso. Talvez Deus está falando para você nessa noite exatamente o que Ele falou para o Abrão. Ainda que neste momento você não tenha gerado nenhum filho, eu te farei pai de uma grande nação. Ainda que você até o presente momento não tenha dado nenhum fruto, não tenha gerado nenhum filho, isso não será empecilho para você viver uma vibe com Deus. Queridos, precisamos aprender a contar estrelas. Precisamos aprender a contar estrelas, de uma vez por todas. Eu me lembro que depois de Gênesis 12, depois dessa promessa de ser o pai de uma grande nação, mesmo com sua esposa estéril, mesmo sem ainda ter gerado filhos, eu me lembro que no capítulo 15, Deus faz Abrão sair da tenda, leva ele para o lado de fora, e você imagine uma noite num deserto, sem nenhuma luz elétrica, a quantidade de estrelas que Abraão não viu naquele céu naquela noite. Minha mãe mora em Minas, no interior de Minas. E lá as lâmpadas dos postes são bem fraquinhas, amarelinhas, assim, fraquinha. Minha mãe até brinca que lá em Tombos, Minas Gerais, onde ela mora, não tem lâmpadas, tem pequenos tomatinhos pendurados nos postes. E aí o vermelhinho do tomatinho vai iluminando a rua. Minha mãe não bate muito bem, não. Então, e toda vez que eu vou lá, uma coisa me chama muita atenção. A gente sai para passear, eu, Ana Paula e Manuzinho, e aí a gente vai, e eu olho para cima, a quantidade de estrelas. E eu falo: gente, lá em Guarapari não tem esse monte de estrela assim. Como é que aqui tem mais estrela que lá? Por causa de pouca luz. Então não ofusca a nossa vista, a gente vê mais estrelas, elas estão todas lá.
Mas às vezes alguma coisa nos impede de vê-las. E aí eu me lembro que no capítulo 15, no verso 5, Deus vira para Abraão e diz assim: olha para cima, conta as estrelas aí para mim, faz favor. 1, 2, 3, 5.419, 7.000, 12.000. Perdi a conta. Então, está vendo a quantidade dessas estrelas? Assim serão os seus frutos, assim será a sua descendência, assim será os seus filhos na fé. Quem está entendendo? Quem está na vibe? Ainda que alguma coisa esteja ofuscando nossa vista e nos impedindo de contar as estrelas, precisamos contar estrelas, porque nossa descendência será como as estrelas do céu. Nossos frutos. Contar dinheiro é para os fracos. Contar vantagem é para os fracos. Contar mentira é para os fracos. Os fortes contam estrelas. Quem tem vibe, quem está na vibe, conta estrelas. Ainda que eu não tenha gerado até hoje nenhum filho, ainda que eu não tenha dado nenhum fruto, ainda que eu não tenha feito nada, ainda que a minha espiritualidade esteja seca, infértil, esteja estéril, nessa noite eu vou começar a contar as estrelas, porque assim pode ser a minha descendência espiritual. Eu posso começar a dar frutos, eu posso começar uma vibe com Deus. Essas duas coisas eu queria ressaltar sobre Abraão. Um homem que não era impedido pela sua idade, muito menos pela sua infertilidade, ou pela esterilidade de sua companheira. Era um homem que, apesar dessas circunstâncias, teve uma vibe com Deus. Quem está na vibe? Quem está na vibe? Sobre Isaac. Isaac, e lá no capítulo 25 de Gênesis, um pouco depois desse que nós lemos, depois do verso 20, vai dizer que Isaac esperou 20 anos pelo nascimento dos seus filhos gêmeos. Se você ler Gênesis 25, do 20 até o 25 ou 26, e fizer uma conta básica, você vai ver que ele casou com uma idade, e quando seus filhos nasceram, ele tinha 20 anos a mais. 20 anos esperando os filhos. 20 anos esperando os frutos. 20 anos de vibe com Deus, mas sem nenhum fruto, sem nenhum filho. Mas ele esperou. Esperou porque o tempo não é empecilho para quem quer viver uma vibe com Deus. Passe o tempo que passar, custe o que custar, demore o que demorar, continuaremos com a nossa vibe com Deus, porque um dia nascerão gêmeos. Quem está na vibe? Você está entendendo mesmo o que eu estou falando? Está mesmo? Então está faltando uns amém mais recheado. Segunda coisa sobre Isaac, e aí a quarta coisa sobre esses dois homens, para a gente voltar para o texto de Gênesis 22, é que Isaac foi paciente e pacificador com os seus inimigos. Paciente e pacificador. Se você ler lá em Gênesis 26, depois do verso 15,
Gênesis 26, depois do verso 15, vai contar uma história sobre Isaac. Vai contar que ele tinha uma terra, o lugar onde ele morava, o lugar onde ele vivia. E você sabe que naquele tempo não tinha Cezã. Aqui é Cezã? Como é que chama? Companhia de Água. Odebrecht. Hã? Lá em Guarapari é Cezã. Naquele tempo não tinha essa companhia de água, que chega na torneirinha bonitinho lá, é só abrir e pegar. Não tinha. Então a única maneira deles conseguirem água era cavando poços artesianos, que vai lá no lençol freático e brota água. E aí, Gênesis, capítulo 26, a partir do verso 15, vai contar uma história que Isaac cavava um poço, saía água limpinha, maravilhosa, eles tomavam banho, bebia, fazia suco de tamarindo, e era uma maravilha. Daqui a pouco eles iam dormir, os inimigos vinham, os filisteus, e entulhava o poço, botava entulho, jogava terra. No outro dia ele acordava, vou tomar um banho gostoso, deixa eu ir ali no poço pegar água. Chegava lá, tudo tampado. Eu fico imaginando se Isaac fosse evangélico. Oh, Deus! Quantas vezes eu já falei com o Senhor, eu não quero falar essas coisas. Oh, Jesus, me dá graça. Eu fico imaginando Isaac evangélico. Acordou? Nossa, estou todo moído, rapaz. Misericórdia. Isaac evangélico. Todo moído, rapaz. Cavei aquele poço ontem, mas valeu a pena, viu? Que água limpinha. Ê, Deus maravilhoso. Valeu a pena todo o esforço. Que água boa. Deixa eu ir lá tomar um banho naquela água. Ué? Entulharam. Misericórdia. Vou te falar. O inimigo está furioso. O inimigo está furioso comigo, irmão. Isaac evangélico. O inimigo está furioso. Um esforço danado. Uma luta. Uma prova que só Jesus para cavar aquele poço. Aí vem esse filisteu. Os filisteus abençoados. Esses filisteus são uns abençoados. Vem aqui, entulha meu poço. Destrói a minha bênção. Vou ter que cantar agora. Restitui. Quero de volta o que é meu. Evangélico, Isaac, evangélico. Quem está entendendo? Quem está na vibe aí? Velho, uma vibe muito boa, cara. O Isaac faz, sabe o quê? Lê lá para você ver, Gênesis 26, a partir do 15. Ele olha o poço entulhado pelos inimigos e diz assim: glória a Deus, tenho saúde, Deus é comigo. Vem cá, mulher, vem cá, esse menino, vamos para frente. Eles entulharam ali, eu venho aqui, cavo outro. E aí ele dorme, acorda no outro dia. Nossa, estou moído. Cavei aquele poço ontem, mas que água limpinha, que coisa maravilhosa. Vou lá tomar um banho. Chega lá, entulharam de novo. Se ele fosse evangélico. Mas ele faz o quê? Entulharam de novo. Tem problema. Vem cá, mulher. Vem cá, esse menino.
vamos para frente, entulharam lá, eu venho aqui, cavo de novo. Sabe por quê, querido? Porque a perseguição não é empecilho para quem quer uma vibe com Deus. Se entulharem os meus poços aqui, eu vou à frente e cavo outros. Quem está na vibe não desperdiça energia com poços entulhados. Vai adiante e cava novos poços. Não temos inimigos nessa terra, como Paulo diz aos Efésios capítulo 6, a partir do 12. O nosso inimigo não é de carne, não é de sangue, não é dessa terra. O nosso inimigo é de um outro lugar, meu querido. Nosso inimigo é espiritual. Portanto, com os de carne e sangue, devemos ser pacientes e pacificadores. Querem entulhar meus poços, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Pode perseguir. Entulhou aqui, eu vou à frente e cavo outro. Entulhou de novo, vou à frente e cavo outro. Pode entulhar o tanto que quiser. Eu estou na vibe. Não vou perder tempo com poços entulhados. Vou cavar novos poços, porque assim o Senhor tem me direcionado. Portanto, queridos, nem o tempo, muito menos a perseguição, são empecilhos para termos uma vibe com Deus. Assim como Abraão não foi impedido pela sua idade, nem pela sua infertilidade, Isaac não foi impedido pelo tempo de espera e nem pelas perseguições que sofria. Não importa a nossa idade, é tempo de viver uma vibe com Deus. Não importa a nossa esterilidade, é tempo de contar estrelas e viver uma vibe com Deus, e seguir o que Jesus nos disse em João 15, vão e deis muito fruto. Não importa o tempo que vai demorar, não importa a perseguição que acontecer, quem está na vibe. Então vamos para Gênesis 22. Agora, começo a pregar. Quem aguenta mais umas 2 horas? Quem está na vibe? Acompanha comigo no replay aí. Gênesis 22. Como vive quem vive na vibe? É uma pergunta. Como vive quem vive na vibe? Primeira coisa, vive pronto. Prontidão é a característica de quem vive na vibe. Olha comigo o verso 1. Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Olha o verso 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, e ele respondeu, verso 7, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, a frase mais falada por quem está na vibe é, aleluia. Quem está na vibe? Está pronto? Está pronto? Vocês entenderam. Eu gosto de vocês, vocês são inteligentes. Como vive quem vive na vibe? Segundo, ofertando. Oferta e generosidade é a segunda característica de quem vive na vibe. Olha comigo o verso de número 2. Acrescentou Deus, toma o teu filho, e ele frisa,
teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferte-o, entregue-o para mim. A atitude mais feita por quem vive na vibe é: toma que é teu. Toma que é teu. Tá na vibe? E a mão, como é que tá? Alguns aqui já conhecem o Batistossauro Rex, né? Como é que anda o Batistossauro Rex? Com a mão fechada, não oferta, não é generoso, não é capaz de enfiar a mão no bolso. Acho que tem uns 3 escorpião lá dentro, não é possível. Só de pensar em enfiar a mão, ele já toma choque. Como vive quem vive com Deus? Vive pronto e vive de mãos abertas, porque a mão fechada que segura o que é meu, também me impede de receber o que vem dos céus para mim. Porque eu só posso receber se estiver com as mãos abertas. Como vive quem vive com Deus? Terceiro, vive disposto. Está na vibe? Como é que está a disposição aí? Olha comigo o verso de número 3. Levantou-se, pois, Abraão, meio-dia. Lê aí comigo. Qual é o verso? Qual é o verso? Verso 3. Tá assim, ó. Eu sei de cabeça. Levantou-se Abraão, meio-dia. Levantou-se Abraão, 14h. Levantou-se Abraão no sofá. Levantou-se Abraão de madrugada, de manhã bem cedo, e preparou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque o seu filho, e cortou lenha, e foi para o lugar que Deus mandou. Acorda cedo, arruma o que tem que arrumar, prepara o que tem que preparar, chama quem tem que chamar, junta quem tem que juntar e vamos viver uma vibe com Deus. Hein? Mascou, aí falhou. Falhou. Então, olha só. Alguns já sabem o que é o rewind, né? Então, rewind. Isso é coisa de jamaicano, depois eu te explico. Acorda cedo. Quem está na vibe? Acorda cedo. Arruma o que tem que arrumar. Prepara o que tem que preparar. Chama quem tem que chamar. Junta quem tem que juntar. E vamos viver uma vibe com Deus. Porque a disposição é uma característica de quem está na vibe. Prontidão, oferta, disposição e visão. Olha comigo, verso de número 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os braços.
Verso 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão o caminho mais percorrido por quem está na vibe é em direção à vontade de Deus. Abraão ergueu os olhos. Como vive quem vive na vibe? Com os olhos erguidos, com os olhos abertos, para ter visões, para enxergar a direção que Deus está dando. Quinto lugar, como vive quem vive na vibe? Comunhão. Vive junto. Como vive quem vive na vibe? Pronto, ofertando, disposto, vendo e junto. A frase mais falada por quem está na vibe é: eis-me aqui. A atitude mais feita por quem está na vibe é: toma que é teu. O caminho mais percorrido por quem está na vibe é em direção à vontade dele. O lugar mais visto por quem está na vibe é o monte do Senhor. E o gesto mais feito por quem está na vibe é dar as mãos. Leia comigo o verso de número 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Juntos, pai e filho, vivendo uma intimidade, buscando uma experiência. E que experiência! Depois desse dia, todos repetiram a frase da experiência: Jeová Jirê, Jeová Jirê, Jeová Jirê. Deus providencia, Deus de providência, Deus dá provisão. Depois dessa experiência, nunca mais Jeová ficou sendo conhecido como um nome sozinho. Depois desse dia, Jeová Jirê. E essa é a última característica de quem vive na vibe. Vive pela providência de Deus. Como vive quem vive na vibe? Vive pela providência de Deus. A fé mais aplicada por quem está na vibe é Jeová Jirê. Mas e o dia de amanhã? Jeová Jirê. Lê comigo o verso 14. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Meus queridos, eu não sei se você está pegando a vibe, mas a vibe aqui é o seguinte: há cerca de 4, talvez 5 mil anos atrás, um pai com seu filho viveram uma vibe com Deus, e essa vibe se tornou um testemunho até os dias de hoje. Toda vez que eu e você abrimos a boca e dizemos Jeová Jirê, é em cima da experiência
desses dois homens que colocamos a nossa fé. Toda vez que eu e você estamos num aperto, toda vez que eu e você estamos num monte, prestes a sacrificar aquilo que a gente mais ama, toda vez que a gente está vivendo na intimidade e buscando uma experiência, e a gente olha para o lado e não vê o recurso, olha para o outro lado e não vê a saída, e a gente pensa lá no íntimo, Deus proverá. Nós pensamos isso e cremos nisso por causa da experiência desses dois homens. Uma experiência que nos inspira, uma experiência que nos motiva, uma experiência que coloca esperança no nosso coração, porque quando a gente olha para o lado e não vê o cordeiro, não vê o animal, só vê o nosso único filho, a quem amamos, tudo que temos está ali em cima daquele altar, e a gente está com o cutelo na mão, prestes a perder aquilo que a gente mais ama, sem recurso nenhum, e lá dentro a gente brada, Jeová Jireh. É por causa dessa experiência. Por causa da vida de intimidade desses dois homens, que foram para Moriá, 3 dias andando a pé, para viver uma experiência com Deus. Ah, queridos, quantas vezes eu e você somos tão acomodados, quantas vezes eu e você não estamos prontos para viver uma experiência com Deus, e Ele nos chama, Abraão, 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 e a gente, WhatsApp, Facebook, Instagram. Quantas vezes a voz do Senhor sussurra no nosso ouvido, Abraão, vem para Moriá, meu filho, sai daí, Abraão, aí não é seu lugar não, filho, foge dessa terra, sai desse negócio, isso aí vai te matar, vem para Moriá. Mas nós estamos tão egoístas, nós estamos tão preocupados conosco, nós estamos tão ensimesmados em nós mesmos, que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Por isso não podemos responder, eis-me aqui. Não sei como é que você chegou aqui hoje, querido. Não sei como é que você chegou aqui hoje, dona. Hein, menina? Eu não sei o que está te segurando aí, em Ur dos Caldeus. Não sei se é sua idade. Não sei se é sua infertilidade. Não sei se é sua esterilidade. Você acha que você não consegue fazer nada. Você acha que você é incapaz de frutificar para Deus. E por isso você não se permite viver uma experiência com Ele. Eu não sei se o que te segura é o tempo. Ah, é muito tempo, pastor. Misericórdia. Eu estou orando, ó. O joelho está preto, cheio de calo. E cadê minha bênção? Está demorando demais. Eu não sei se é o tempo que está te impedindo de viver essa experiência. Eu não sei se o que te impede são as perseguições. Ah, pastor, toda vez que eu começo a me envolver, vem paulada. Porque o senhor sabe, né, pastor? O senhor sabe. Só joga pedra na árvore que dá fruto. Meu querido, levanta, sacode a poeira. Esteja pronto. Ao ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Se levante e diga, eis-me aqui. Não endureça o seu coração. Se Deus tocar nele e pedir algo a você, que você esteja pronto para dizer, toma que é teu. Como disse Jó, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, nós precisamos estar dispostos. Ah, mas tem que andar 3 dias para chegar em Moriá. E daí? Que fossem 30 dias, que fossem 40 anos, como o povo andou, mas experimentou, mas teve uma experiência com Deus. Queridos, até quando nós vamos ficar com o nosso coração endurecido?
Até quando a esterilidade, a nossa idade, o tempo, as perseguições, as circunstâncias, as dificuldades vão ser empecilhos para a gente ter uma vibe com Deus? Até quando? Aprenda a contar estrelas. Não conte mentiras. Um bando de desculpas, uma atrás da outra. Não deu porque é uma dor do lado aqui da bacia, pastor. Uma dor bem aqui, ó. Por isso que eu não fui no trabalho hoje. O homem saiu da sua terra, carregando o bem mais precioso que ele tinha. Andou 3 dias e subiu um morro. Você sabe quantos metros de altitude tem o Moriá? Não sabe, você não estudou geografia bíblica. Ô matéria miserável. Ô gente, eu dou aula, não é para tirar onda não, é porque é verdade, fazer o quê? Dou aula em 4 seminários, dou todas as matérias, mas geografia bíblica não mexo com isso. Tem um tal de Roniz, é um geógrafo bíblico, Roniz. Eu tive uma professora no seminário, a mulher é doutora na UFES em geografia, crente, aleluia, veio dar aula para nós. Geografia, show de bola, mas eu traumatizei que ela falava assim, segundo Roniz. Aí ela ia dando aula, daqui a pouco, segundo Roniz, esse segundo Roniz causou um bloqueio na minha mente. Então geografia bíblica é um negócio assim que desce, mas desce rasgando. Qual é a altura dessa pedra que tem aí do frade e da freira? Qual é a altura? Qual é a altura? Cachoeirenses, me ajuda aí. 780 metros. O Moriá só tem o dobro. 1.620 metros. O homem subiu carregando lenha, carregando filho, carregando tudo que tinha para viver em cima daquele morro, uma vibe com Deus. E nós dando desculpa de chuva, e nós dando desculpa de joanete, bico de papagaio. É porque fulano olhou torto para mim. Sabe, meu filho, eu gosto muito de trabalhar para Jesus. Eu gosto muito de viver minha vibe com Jesus, mas é que na última vez que teve lá um ensaio, você não olhou muito com cara bonita para mim. Você acha porque só que você está com esse porta-pró, você pode me olhar desse jeito? Quero que você saiba que a partir de hoje eu vou sair desse ministério, mas é por sua causa. Quando que vai viver uma vibe com Deus? Nunca! Porque a gente fica contando casos, contando desculpas, quando nós deveríamos contar as estrelas. Saia, olha para o céu, como disse Paulo aos Colossenses. Ei, olha para o alto, pense nas coisas de cima, se ligue com o eterno. Olha para as estrelas que são muitas, e assim pode ser a sua descendência. Para de andar igual galinha, olhando só para baixo, ciscando, comendo migalha. Porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão e voarão como águias, e verão as estrelas, e contemplarão as bênçãos, e irão a lugares altos como Moriá, para ter uma vibe com Deus. Meu querido, minha querida, em nome de Jesus, eu não estou aqui por mim mesmo, não estou, não é Manu, não, é em nome de Jesus. Eu não saí lá de Guarapari e vim aqui em meu nome, não é em meu nome. Eu não tenho nada para te falar. Se não fosse esse texto sido registrado por Moisés, nessa noite eu não teria nada para te falar.
e você viu que tudo que eu te falei eu tirei desse texto. Portanto, eu estou aqui em nome do dono desse texto, o dono desse livro, o homem que inspirou Moisés, a pessoa que levou Moisés a escrever lá naquele deserto, com aqueles papiros vagabundos do Egito, com aquelas canetas que nem tinta tinha, molhava no nanquim, aqueles negócios ruins de mexer, mas ele escreveu essa história, para que nós pudéssemos, a exemplo desses dois homens, começar a ter uma vibe com Deus. E se você veio aqui, meu querido, não sei não o que te trouxe aqui, velho. Eu sei que tem uma vibe aqui, e essa vibe impactou a gente hoje, e vai continuar impactando amanhã, e sei lá, até segunda-feira, e quem sabe essa vibe vai impactar a gente o resto da vida, e a gente vai começar a viver com tanta intimidade, e a gente vai começar a ter tanta experiência, que todas as estrelas do céu não serão capazes de dar conta aquilo que a gente pode produzir nas mãos de Deus. Se você está entendendo o que eu estou te falando desde o início, se você está se sentindo tocado por essa vibe, se você sente a necessidade, se o seu coração está aí queimando e pensando, eu não tenho essa vibe, eu nunca tive essa vibe, será que se algum Moisés da vida resolver escrever sobre a minha vida, ele vai contar casos como esse? Experiências todo mundo quer, mas buscar com uma vida de intimidade é o que a gente precisa fazer. Portanto, meu querido, quero saber se você é crente, se você não é, se você toca no louvor, se você é porta-pró do teclado aí, se você é o Cristo em nós, show de bola, se você é líder de ministério, se você é ungidaço, abençoadíssimo, não quero saber, eu quero saber o seguinte: se o seu coração ardeu com esse negócio, quero que você venha aqui para orar junto comigo, mas vem agora, saia do seu lugar e vem orar. Você que reconhece que precisa viver uma vibe com Deus, você precisa de uma vida de intimidade e precisa buscar experiências com Deus. Você precisa viver coisas com Deus que seja digno de serem escritas. Sai do seu lugar e vem. Vem junto comigo. Eu quero esse negócio, gente. Eu quero essa vibe aqui. Quero, mas quero mesmo. Eu quero ter histórias com Deus. Eu quero ter uma vida de intimidade com Deus. Eu quero buscar experiências com Deus. Eu quero subir os Moriá da vida. Eu quero andar os 3 dias da vida. Eu quero pegar o meu bem mais precioso e entregar na mão desse Deus e experimentar essa girê que providencia todas as coisas para mim. Se você sente o que eu sinto, meu querido, vem orar comigo. Deixa eu orar sozinho não. Sai do seu lugar, vem. Sai do seu lugar e vem. Sai e vem aqui na frente, nós vamos orar agora. Vem aqui na frente. Você precisa se render a esse Deus. Você precisa entender que aquele cordeiro, aquele cabrito, aquele carneiro, aquele animal que foi providenciado para o sacrifício no Moriá é Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem como ter uma vibe, não tem como ter vida de intimidade, não tem como buscar experiências se não temos essa providência em nossas vidas. Esse Cordeiro precisa ser providenciado para nós nessa noite. Saia do seu lugar e venha, querido. Venha experimentar a bênção de ter a providência do Cordeiro na sua vida. Sai do seu lugar e vem orar. Vem orar. Vem. Vem. Tem mais gente. Tem mais gente que precisa viver uma vibe com Deus. Tem mais gente que precisa ter uma vida de intimidade com Deus. Tem mais gente que precisa se levantar e dizer: eis-me aqui, usa-me a mim, sou pecador, moro numa terra de pecadores, eu não presto, mas quem sabe o Senhor nessa noite vai tocar nos meus lábios com a tenaz do teu altar, vai santificar e purificar a minha vida, e eu serei usado por ti. Usa-me a mim, eis-me aqui.
Nosso Deus e Pai, eu me junto a esses irmãos, Senhor, me junto em oração, cada um deles. Estou aqui, Senhor, estou aqui como um cano por onde a Tua água passou nessa noite. Estou aqui como um instrumento que o Senhor tocou nessa noite. Estou aqui também sendo tocado por Ti e sentindo a necessidade de orar junto com esses irmãos e irmãs, porque nós precisamos ter uma vida de intimidade e buscar experiências contigo, Senhor. Perdoa, Senhor, todas as vezes, perdoa, Deus, todas as vezes que o Senhor nos chamou e nós não respondemos, eis-me aqui. Perdoa, Senhor, todas as vezes que o Senhor nos buscou para uma experiência e nós havíamos fugido com o nosso banquinho para as baladas da vida. Perdoa, Senhor. Perdoa, Deus. Perdoa todas as vezes que o Senhor pediu o nosso Isaac. Perdoa todas as vezes que o Senhor pediu que renunciássemos algo por causa do Senhor. Perdoe todas as vezes que nos agarramos ao nosso Isaac e não queremos entregar no Teu altar. Perdoa, Senhor, todas as vezes que acordamos tarde, que perdemos tempo por não obedecer a Sua voz. Perdoa todas as vezes que não arrumamos o nosso jumento. Perdoa todas as vezes que não chamamos os nossos servos. Perdoa, Senhor, por não chamar Isaac. Perdoa por não andar 3 quilômetros. Perdoa por não subir o Moriá. Perdoa, Senhor, porque nós não temos experimentado a Tua providência em nossas vidas. Perdoa, Senhor, porque temos confiado mais em nossos braços do que na Tua providência. Nos perdoe nessa noite, Senhor, e nos dê uma vida de intimidade contigo. Queremos buscar experiências contigo, queremos viver histórias que serão dignas de serem escritas, dignas de serem propagadas. E se o Senhor não voltar, daqui a milhares de anos, saberão que houve um povo, houve uma geração que buscou na intimidade e teve em sua vida experiências contigo. Oramos em nome de Jesus, em nome do Cordeiro, em nome da providência divina, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, em nome daquele que se entregou no altar do Senhor, lá no Gólgota, em nome daquele que disse: eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Em nome daquele que se esvaziou de sua glória, em nome daquele que abandonou o fato de ser Deus e veio na pessoa de um homem e sofreu, padeceu, homem de dores, homem que sofreu e apanhou, foi perseguido, massacrado, homem que se sacrificou, que não teve preguiça de andar os quilômetros, não teve medo de subir o Calvário. Oramos em nome daquele que se sacrificou para que pudéssemos ter uma vibe com o Senhor. Amém, 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 aleluia.